Boa tarde, sexto ano G. Aqui quem fala com vocês é a professora Juliana Bessa, professora de Ciências, e hoje eu vou estar explicando, o conteúdo que vocês copiaram na aula passada, ok? Então vamos lá. Bom, dando sequência, nós vamos ver sobre as formas, estruturas e movimento da Terra. Vamos iniciar falando da estrutura interna da Terra, né? Primeiramente, eu deixei essa imagem que fica bem nítida, né? Porque tá bem passo a passo. Nós temos superficialmente a crosta terrestre. Logo após a crosta terrestre, nós temos o manto, depois o núcleo interno, tá? Ou núcleo externo e núcleo interno. Então, o núcleo é dividido em dois. Nós temos um núcleo externo e um núcleo interno. Se a gente comparar, por exemplo, a estrutura da Terra a uma laranja, aquela casca verde seria a crosta. Dentro, né, o manto seria aquela parte amarelada, né, aquela casquinha branca. E o núcleo seria a parte do suco, né, do sumo da laranja, ok? Olha, agora eu tô deixando, depois uma imagem diferente, onde eu acrescentei, além do núcleo, olhando aí, ó, de baixo para cima, né, do ângulo de vocês aí. Nós temos o núcleo, o manto, a crosta terrestre e a atmosfera. Essa é a diferença, tá? Porque após a crosta terrestre, nós temos a atmosfera, que é a camada de ar que envolve, de gases que envolve a Terra. É na atmosfera que está a hidrosfera, né? Todos os vegetais, organismos vivos, certinho? Então vamos passar para o próximo. Olha, definição do que seria a crosta terrestre. É a porção externa da Terra, que é formada por rochas e minerais, tendo seu material sólido. Então, como eu citei o exemplo para vocês da laranja, se a Terra fosse uma laranja, a crosta terrestre seria aquela parte bem superficial, aquela parte verde que normalmente a gente descasca para chupar. Mais adentrando, aquela parte branquinha seria o manto. O que seria o manto, né? O manto é a camada intermediária que é dividida em manto interno inferior e manto externo. E é formada por rochas fundidas em altas temperaturas e tem um material pastoso. Então, olha só, como ele é formado por rocha, não é diferente da crosta terrestre, é rochas em estado pastoso. Para ela se transformar em estado pastoso, que nem é mole, né? Nem é líquido, nem é sólido, é meio pastoso, ela tem que estar em altas temperaturas. Então, por isso o manto tem uma alta temperatura. Lá no finalzinho nós temos o núcleo, que é a camada mais profunda da Terra. O seu centro está numa distância de 6.370 quilômetros da superfície. Então, se você conseguisse, né, fazer um buraco lá aqui na Terra, na superfície, e adentrar, após 6.370 quilômetros, nós alcançaríamos o núcleo, tá? E o núcleo é formado por material mais denso, sendo dividido em duas partes, que é o núcleo interno e o núcleo externo, beleza? A atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre é a camada de ar que envolve o planeta Terra e fornece proteção e gases necessários para a manutenção da vida. Olha, é graças, né, à ação da gravidade que tem na atmosfera é que nós permanecemos presos unidos, na verdade, à superfície. Então, na atmosfera terrestre, o primeiro fator que nós temos aí é a gravidade, que faz com que nós nos mantenhamos sobre a superfície da Terra, certo? A atmosfera terrestre, eu deixei essa imagem aqui, ela é dividida em 5 camadinhas. A primeira camadinha aí, que está mais próxima à Terra, né, mais próxima ao nosso solo, é a troposfera. Essa é a camada de ar mais importante, é a que envolve a Terra, é onde tem os gases, né, inclusive oxigênio, nitrogênio, é indispensável para a sobrevivência do nosso ser humano.
Na estratosfera é que tem a camada de ozônio, é essa camada de ozônio que filtra os raios UV, tá? Do Sol. Então é a camada de ozônio, o que ela faz? Ela filtra os raios UV. É ela que protege a entrada e saída de raios ultravioleta. Mesosfera tá no meio, certo? É a terceira camada. A termosfera é aonde estão os sinais de satélites que enviam ondas de rádio, de TV. E por fim, a exosfera, que é onde os aviões, né, conseguem passar, voar, certo? Olha, agora falando ainda da Terra, a Terra tem dois movimentos, o movimento de rotação e o movimento de translação. Em definição, o que é o movimento de rotação e o que é o movimento de translação? O movimento de rotação é aquele que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Olha a imagem que eu deixei aí. Então, esse movimento, né, dela girar em torno de si própria, ela fica girando em torno dela própria, dura, na verdade, um dia, ou seja, 23 horas, 56 minutos e 4,9 segundos. Então, olha só, ao mesmo tempo, a Terra realiza a translação. O que é esse movimento? É o movimento que a Terra gira em torno do Sol. Já esse demora 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Um ano completo. Então, à medida que o que vai acontecendo? Passa um dia e uma noite, dá um movimento de rotação. 2 dias e 2 noites, 2 movimentos de rotação. Até formar 365 dias, que é o movimento de translação. Então, o que é rotação? É a volta que a Terra dá em torno de si mesma, do seu próprio eixo, que ela fica rodando. O que é a translação? É a volta que a Terra dá em torno do Sol. Então, rotação, gira em torno do seu próprio eixo. Translação, gira em torno do Sol, ok? Olha, quando está acontecendo esse movimento de translação, vai acontecer também as estações do ano. A cada 3 meses nós temos uma estação de ano. Por exemplo, nós estamos agora no verão, certo? Ou mais falado, né, solstício de verão. Então, o verão começou dia 21 de dezembro e ele vai até dia 21 de março, que é quando inicia o outono. Mais 3 meses, né? Sai do outono, inicia-se o inverno, ou solstício de inverno, tá? E após mais 3 meses, acontece o equinócio da primavera, que vai acontecer dia 23 de setembro, né? Por isso que a gente fala que setembro é o mês das flores. Então, a cada 3 meses, né, de acordo com esse momento de translação, que demora 365 dias, ou seja, um ano, acontecem as estações do ano, tá? Então, vamos falar sobre o verão, sobre a primavera, o inverno e o outono. Em características básicas, o verão é uma estação do ano que é muito quente, o sol vai prevalecer, tá? Época da praia, né? A maioria das pessoas aproveita para viajar. Então, nós temos índices de alta temperatura e os dias são mais longos que a noite. Por quê? Porque acontece o solstício de verão, ou seja, o sol prevalece durante mais tempo. Depois do verão, né? Aqui não tá na ordem, tá? Mas nós temos o outono. O outono sucede o verão, ou seja, ele acontece 3 meses após o verão, tá? Então, depois do verão entra no outono. As temperaturas vão começar a diminuir e nós conhecemos o outono como o mês das folhas secas. Por que o mês das folhas secas? Porque as árvores tendem a cair, as folhas das árvores tendem a cair. Por quê? Porque a próxima estação é o inverno. E no inverno, que é muito frio, tá? A característica do inverno é frio, não tem chuva. As árvores, né, as plantas, elas têm que meio que hibernar, ou seja, não economizar energia,
para sobreviver, tá? Então, depois do outono, que é o mês das folhas secas, nós temos o inverno. O inverno, a temperatura é baixa, abaixa totalmente a temperatura. Não temos, né, índice de chuva. O inverno nunca chove. É a época seca. Então, é a época do frio e da seca. Então, em algumas regiões acontece até nevadas, né, geadas, certo? Depois que termina o inverno, né, nós temos a primavera, que sucede o inverno. É a época das flores, começa a chuva, então essas árvores elas voltam a ter aquelas lindas folhas e todas elas vão florir, para ter os seus frutos, tá bom? Então olha só, agora vocês vão fazer para mim essa atividade, é a primeira atividade da semaninha, tá? Com base no conteúdo estudado sobre as estações do ano, realize um desenho mostrando as características de cada estação. Como eu citei para vocês, né, que o inverno é a época do frio, da geada, o outono é a época da folha seca, a primavera das flores e o verão do sol, vocês vão fazer igualzinho, tá esse exemplo aqui, ó, dividir, né, fazer 4 estaçõezinhas aí, colocando bem bonitinho, colorido, bem lindo esse desenho com as 4 estações do ano e vai postar lá nos comentários, tá bom? Beijo e até a próxima aula.